Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite, o pessoal vai entrando aí na live. Vamos lá, o Instagram tá chamando o pessoal, boa noite, quero desejar uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Gostaria por gentileza que vocês me dessem um retorno se o áudio tá chegando bem aí para vocês, se a imagem tá legal. Beleza? O áudio tá legal, a imagem tá legal. Primeiramente, boa noite. Beleza, Dr. Everton, sempre participando aqui das lives. Dr. Everton, de Alagoinhas, se não me falha a memória agora. O áudio tá legal? Tá chegando legal aí? Áudio legal? Beleza, tranquilo. Já estou esperando aqui o professor Hélio Gustavo Alves entrar. Enquanto o professor Hélio Gustavo Alves não entra, eu vou ler rapidamente um breve currículo do professor Hélio Gustavo Alves. O professor Hélio Gustavo Alves é advogado, é parecerista, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, Portugal, coordenador da pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário do Complexo Damado Jurídico, professor de pós-graduação em Direito de Processo Previdenciário em diversas universidades, presidente de honra do Instituto dos Advogados Previdenciários, do IAPE, recebeu o título do Diploma de Mérito Acadêmico do Centro de Estudos de Direito Europeu por reconhecimento do Conselho de Mestres em Sintra, Portugal, e é membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Bom, tinha que ler esse breve currículo, o professor já está realizando, professor, a sua entrada, certo? Estava fazendo uma breve leitura desse currículo que o senhor tem para que a gente possa começar essa live aqui. Opa, tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Acho que eu vou pegar meu fone de ouvido. Deve estar com eco aí. Será que está com eco? Tá com eco. Para mim tá chegando com eco. Para mim tá chegando com eco. Beleza. Vamos lá, chamando gente. Professor Hélio Gustavo, que é autor. Esse é o último livro que ele lançou. Opa, Guia prático dos benefícios previdenciários. Bacana. Beleza. Deixa o professor colocar. Olá, gente, tudo bem? Agora, beleza. Tava dando eco, realmente. Não, você sabe que Olá, professor. Você estava falando do meu livro, eu fiquei tão feliz, por quê? Porque você sabe que meu livro ele acabou sendo clonado, né? E jogado nos grupos aí, né? Eu fiquei puto da vida, porque, pô, né, a gente está vivendo num momento tão de busca da ética, dos princípios e tal, e aí você vê um grupo de direito, né, disponibilizando o seu livro num grupo de WhatsApp e tal, e foi tão difícil fazer esse livro, porque meu filho tinha acabado de nascer e eu estava para um congresso, estava para ir para a Espanha num congresso, e a ideia era de lançar o quanto antes esse livro. Eu fiquei dias e noites aí praticamente escrevendo esse livro. É um trabalho, você também é professor, você sabe que é um trabalho para a gente escrever. E de repente foi o primeiro livro a ser lançado no Brasil, sobre a MP, a Emenda Constitucional 103, da Reforma Previdenciária, foi o primeiro livro. E aí, depois de 10 dias de lançamento do livro, o livro foi clonado, né? Eu fiquei muito triste com tudo isso, mas para minha felicidade, Deus é Pai, o livro foi esgotado e entreguei ontem o livro da segunda edição, já com várias teses que eu já criei. Então, independente dos espertões de plantão que existe no nosso Brasil, né, o livro teve uma boa aceitação, teve uma boa venda e a crítica foi muito boa, graças a Deus. Mas é isso, Legal. A gente vai lançar aí o segundo livro aí, vamos lá, né? Legal, então para quem não tem ainda, espera aí sair a segunda edição do livro do professor Hélio Gustavo. Eu adquiri logo no comecinho, assim que o senhor divulgou, eu adquiri e tenho adotado inclusive nas minhas aulas, quando eu falo sobre os benefícios previdenciários, porque ele tem sido bem didático,
E isso é legal porque... nossa colega Angelita Lemes aqui na live também do Sacaprev. Ô, Angelita, Boa noite, tudo Angelita. bem, minha linda? Tô Beleza. sentindo falta de uma live com você, hein, meu anjo? Vamos fazer outra live. Idem. Mas é isso, professor. Então, enquanto o senhor não entrava aqui, eu estava apresentando para o pessoal aí o seu último livro, né, lançado, e que bom saber que está saindo aí a segunda edição. Eu vi que o senhor postou alguma coisa no Instagram sobre a segunda edição recentemente, e é legal que todo advogado previdenciarista tenha acesso a esse material, porque não é apenas mais um guia prático, né, como é de praxe nas suas obras, o senhor sempre traz algumas reflexões que nós precisamos. E esse conhecimento, essa ponte que o senhor tem estabelecido dos advogados do Brasil com os advogados portugueses, né, europeus, enfim, isso é bem legal porque acaba trazendo uma nova reflexão aqui para a advocacia brasileira. Eu, particularmente, tive a oportunidade de presenciar uma palestra sua lá em São Paulo, em maio do ano passado, e pude perceber na sua palestra, a essência da sua palestra é exatamente isso, gerar reflexão na advocacia previdenciária, para que a gente não fique resumindo a advocacia previdenciária, a legislação, a portaria da Previdência, a instrução normativa. A advocacia previdenciária é algo muito maior e, na medida do possível, eu tenho levado isso para a sala de aula, já na graduação, dizendo aos alunos que pensem a advocacia previdenciária de uma forma grande, como ela é de fato. E acredito que a advocacia previdenciária, durante o ano passado, nós tivemos uma situação que aqueles mais pessimistas diziam que a advocacia previdenciária iria acabar depois da reforma da Previdência. Eu nunca concordei com isso. Eu acho que ali era uma possibilidade de que nós nos reinventássemos enquanto advogados previdenciaristas e nem imaginávamos que passaríamos pelo que nós estamos passando agora. Sim. Então, quando a gente consegue juntar esse momento de 2019 com 2020 para a advocacia previdenciária, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos traçando uma nova história para a advocacia previdenciária. Talvez não gostaríamos que fosse exatamente dessa forma, mas eu fico muito feliz com a interação da advocacia previdenciária em todo o Brasil nesse momento. Hoje à tarde mesmo, eu vou justificar porque eu não assisti sua live, eu tive 2 compromissos. Eu estava numa aula de reposição online ao vivo com os alunos e também tive uma reunião com colegas presidentes de comissões de direito previdenciário do Brasil inteiro. E é legal a gente perceber essa interação, as pessoas participando, os colegas querendo ajudar um outro e querendo achar soluções que sejam as mais práticas possíveis. Até porque eu tenho certeza que a realidade do advogado previdenciarista no seu estado, em Santa Catarina, é diferente do meu aqui em Sergipe, que é diferente do advogado que está lá em Manaus, que está lá, enfim, no Brasil inteiro. Então, nós temos que pensar a advocacia previdenciária, eu sou um defensor disso, de uma forma cada vez mais unificada. Acho que a advocacia previdenciária, chegou a hora, já chegou a hora, nós temos que mostrar força de fato, e temos aí 2 oportunidades, né? Veio a reforma da Previdência e agora 2020, para que a gente possa efetivamente crescer enquanto advogados previdenciários. E eu sou daqueles que acreditam, a gente só cresce estudando, se especializando, etc, etc. Vou deixar a palavra um pouquinho para o senhor, professor. O senhor que é a estrela aqui da noite. Imagina, que isso. Eu quero agradecer ao professor Guilherme, que é um grande pensador, entusiasta do direito previdenciário. Sua fala tem um eco nacional e é muito gostoso ouvi-lo, até porque nós temos aí a mesma linha acadêmica, né? Nós tentamos fazer com que os nossos alunos ultrapassem o direito material, alcance uma hermenêutica, busque uma hermenêutica interpretativa através da Constituição Federal, ou seja, a gente não quer fazer o aluno Ctrl+C, Ctrl+V, a gente quer fazer um aluno que pense, e isso é muito importante. Estou vendo aqui, acompanhando vários alunos meus estão participando da nossa live, minha sócia, a doutora Jéssica, que contempla a área de direito tributário lá no escritório, e a gente está falando aqui, a nossa live, o nome dela é a nova perspectiva da advocacia previdenciária, né? Essa nova perspectiva, eu acho que a gente bateu um papo, mais ou menos, antes da reforma, deve ter sido um ano, mais ou menos, atrás. E aí, Gustavo, como é que está essa questão
da advocacia previdenciária, e como é que a gente, num grupo lá, a gente chegou a discutir e falar assim, bom, a advocacia não vai acabar, a advocacia previdenciária, pelo contrário, vai aumentar, né? E aí a advocacia previdenciária não vai ser para amadores, vai ser para profissionais, né? Eu estou aqui com a doutora Priscila Simonato. Semana que vem, ela é vice-presidente do IAPE, vai lançar um livro. Ela, a doutora Jéssica Nicene, que está aí, alguns autores vão lançar um livro sobre a nova lei 13892, né? É tanta lei, né? Que é a última lei que saiu agora sobre a Covid. Vai sair um livro comentado, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Eu li, eu fiz a revisão do livro lá, dei uma lida no livro, ficou fantástico. Acho que semana que vem já está no ar, é um e-book. Então semana que vem já está no ar, acho que até é gratuito. Só, lá, 13982, é gratuito o livro? Acho que até é gratuito o livro. Passa para o Guilherme, que eu quero que o Guilherme tenha acesso a essa leitura, viu, Guilherme? Bacana. Então a ideia nossa é fazer com que o aluno saia da caixa, né? Saia da caixa, ele ultrapasse o direito. Por quê? Porque eu advogo há 20 anos no direito previdenciário e fiz estágio nos meus 5 anos de escritório dentro do escritório previdenciário. Então, eu já vi algumas reformas. Eu vi a Lei 9.032, que foi uma grande mudança. Eu vi algumas reformas, a emenda constitucional número 20, eu vi algumas reformas e sempre vinha aquele desavisado questionar, será que a advocacia previdenciária vai acabar? Não, não vai acabar. A advocacia previdenciária, ela se renova conforme as novas relações sociais do trabalho. Ou seja, novas relações sociais do trabalho vêm com a mudança da sociedade e o direito previdenciário se reinventa. A pandemia é uma nova relação social. Quantas novas relações sociais do trabalho nascerão? Teletrabalho, havia uma crítica muito grande com a uberização, né? Uber Eats, o iFood, havia uma crítica muito grande, e hoje nós estamos aí, muitas famílias estão comendo ou tendo acesso a remédio através da uberização, né? Eu sempre fui um pouco ponderado com essa crítica da uberização, que eu sempre fui a favor disso, desde que tivesse uma regulação para a proteção do trabalhador e tudo mais, mas isso é a realidade, né? Eu que viajo muito para todo quanto é lugar do mundo, o Uber hoje me salvou bastante, me tirou dos taxistas de aeroporto bandidos que cobravam absurdos da gente. O Uber fez com que até o táxi melhorasse o seu atendimento. Então, essas novas relações do trabalho, a gente tem que ir imaginando como que a gente vai aplicar essas novas relações do trabalho no direito previdenciário, no direito tributário, no direito do trabalho. Então, a gente tem que aceitar isso e tentar trazer algum princípio para abraçar essa nova realidade. Só a título de exemplo, quando o primeiro escritório em São Paulo a conseguir uma pensão por morte para casal homoafetivo foi do meu escritório, né? E foi muito engraçado que quando eu consegui essa pensão por morte para casal homoafetivo, eu dei uma entrevista, Guilherme. É muito engraçado essa história, eu tenho que contar essa história. Eu dei uma entrevista para um jornal gay, né, que ficaram todos, né, entusiasmados lá com a história. E eu dei entrevista, tal. E aí sai no jornal assim, advogado gay consegue a pensão por morte para casal afetivo. Aí eu chego lá no escritório, o meu pai era advogado, estava com o jornal em cima da mesa, meu filho, vem cá, que eu não sabia que você era gay. Nem eu sabia. Foi muito engraçado isso aí. Então, assim, quando eu comecei a falar de pensão por morte para casal homoafetivo, todo mundo estranhava, né? Aquela ação que eu ganhei, fazendo com que, através do programa de reabilitação profissional, uma pessoa com deficiência, não sei se você ficou sabendo desse caso,
Uma Sim. pessoa com deficiência ganhou, eu consegui com que ela tivesse, pelo programa de reabilitação profissional, a faculdade inteira de moda, né, paga pelo Eu, INSS. eu tenho que revelar uma coisa. Eu escutei isso na sua palestra lá em São Paulo e eu digo isso na sala de aula na graduação. Eu cito É exatamente o seu mesmo? exemplo. O seu Que exemplo, né? legal, que O seu legal, exemplo. cara. Mas, Que para legal. quem não conhece a história, eu vou deixar o próprio contar. Sim. Aí eu até estou vendo a doutora Priscila, que é professora de Direito do Trabalho lá da faculdade onde eu dava aula, que veio dessa faculdade. A menina fez a faculdade nessa universidade onde a gente dava aula, faculdade de moda. Ela era pessoa com deficiência do braço e das pernas. E ela morava numa cidade que era chamada Indaial, né, que é um polo têxtil. E lá tem um pleno emprego, ninguém fica desempregado lá. E ela ia nas agências de emprego e não conseguia emprego pelo preconceito. Só que ela tinha um dom, né, que eu chamo de, tecnicamente, de aptidão profissional, né? Tecnicamente, né, em cima do rigor científico, ela tinha aptidão profissional em desenvolver desenhos de modelos de roupa, tal. E ela queria fazer a faculdade de moda, porque eu lancei essa tese no direito, e aí eu dei a palestra, ela falou, eu quero fazer a faculdade de moda. Fui lá, entrei com a ação, todo mundo me chamava de louco, mas depois que a gente consegue a ação, aí te chamam de gênio. Então, hoje, com 45 anos, eu não estou nem um pouco preocupado o que falam de mim, se falam bem, se falam mal, se criticam ou não, porque isso para mim não importa, o que importa é a minha história, que eu deixo. E aí a gente conseguiu a faculdade inteira paga para essa menina, faculdade de moda, pessoa com deficiência, foi contratada pela lei de cotas por uma pequena camisaria chamada Dudalina. Ou seja, Eu tô vendo né? uma ex-aluna minha aqui, ela tá na live, Letícia, eu tô vendo agora aqui, foi minha aluna no período passado, e os alunos, quem foi meu aluno sabe que eu conto exatamente essa história. Que legal, cara, que legal. Obrigado pela... Agora vocês estão ouvindo do colega Do dele, do próprio. amigo dele, exatamente. Então, quando eu peguei e usei interpretação hermenêutica, comprovando que o programa de reabilitação caberia, inclusive, a elevação de grau escolar, utilizando, Guilherme, a instrução normativa. Eu utilizei a instrução normativa. Então, olha, nós temos na fonte de normas do direito previdenciário, nós temos a Constituição Federal, lei ordinária, os decretos e a instrução normativa. Eu não usei nem a lei, nem o decreto, nem a Constituição Federal. O que eu usei? Instrução normativa. Então, qual é a dica que eu vou dar para vocês para a gente entender o futuro da advocacia previdenciária, que eu já vou falar? Calma. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Quando eu vou desenvolver uma peça, por exemplo, de pensão por morte, eu separo todos os artigos da Constituição Federal ligados à pensão por morte. Todos os artigos da Lei 8.213 ligados à pensão por morte. Do Decreto 3.048 ligado à pensão por morte. E da IN, todos os artigos ligados à pensão por morte. Eu separo tudo e leio. Mas sempre você lê? Sempre que eu vou fazer uma peça, eu leio novamente. Por que eu leio, Guilherme? Por que eu leio? Quando eu vou fazer essa leitura novamente de todos esses artigos, que vai dar mais ou menos por benefício, uma média de 15 artigos, mais ou menos, não é muito. Não é muito. Se você pegar pela média, 15 artigos. Quando eu vou ler esses artigos novamente, eu vou ler com a casuística que eu vou buscar, que eu vou achar a solução. Eu tenho uma casuística, então eu vou ler interpretando a norma para achar a solução para aquele problema. Então eu vou resgatar tudo aquilo que eu já conheço, mas com outra interpretação, outro olhar. Então eu digo que direito é igual vinho. Tá? Quanto mais você estuda, quanto mais você toma vinho, mais paladar você vai ter. E aí, de repente, alguém está me assistindo aqui e está falando, mas isso é coisa de fresco, vinho é tudo igual. Não é. Põe uma Coca-Cola na boca e uma Pepsi na boca, você, independente de ver o rótulo, você vai identificar qual é qual. Por quê? Porque você tem o referencial da Coca e tem o referencial da Pepsi. Então, você tem um referencial na boca, o cérebro vai te identificar qual é qual. No direito, exatamente, a gente precisa ter referencial, né, Guilherme? A gente precisa ter o referencial. Ou seja, para ter o referencial, é entender como funciona o sistema normativo e estudar todo aquele instituto a qual você quer buscar se é a pensão por morte. Então, o papel dos loucos de plantão, quando eu falo louco de plantão é eu e o Guilherme aqui, a gente tem que utilizar hermenêutica pura.
para buscar novas teses? Eu posso ficar aqui contando 1 hora de teses, mas eu quero que o Guilherme fale um pouquinho também. Claro, né, eu particularmente, assim, quem meu aluno da graduação sabe disso, eu demando um tempo razoável da disciplina para falar da Constituição, para trazer para o aluno essa importância, e depois eu vou apresentando outra legislação, mas ter esse conhecimento é fundamental. Inclusive, o que o senhor acabou de falar é exatamente a sistemática do seu último livro, desse guia prático, né? Para quem vai ler o benefício, é exatamente essa estrutura, né? Constituição, enfim, Constituição, a legislação, e aí vai até chegar a IN. Então, legal, exatamente você esse raciocínio. Mesmo, né? Você leu mesmo. Tá aqui. Que legal. Então, cara. é exatamente esse raciocínio. E é interessante que quando eu tenho aplicado isso, quando eu saio de um benefício e vou para o outro benefício, eu fico pensando nos primeiros segundos, eu penso assim, mas que coisa maluca, eu estou repetindo a leitura de artigo. No entanto, é essa repetição aplicada ao que você está estudando que faz com que você entenda o caso que você está trabalhando de uma forma mais precisa. Porque, por incrível que pareça, nós, enquanto operadores de direito, nós desprezamos um pouco isso às vezes, mas no nosso cérebro, ele também fica viciado a determinadas funções. Então, se a gente determina aquela função para o cérebro, que sempre tem que ser daquele jeito, sem que haja uma ruptura, talvez por isso muita gente esteja sofrendo nesse momento, porque são pessoas que não estão sabendo lidar com a pausa, com a frustração, enfim, com esse momento que é difícil, ninguém pediu para parar, né? É uma pausa forçada, mas eu acho que é o caminho, e eu acho que a gente tem que pensar exatamente nisso. A advocacia previdenciária, essa semana eu fiz uma live com outro professor aqui, o professor Washington Barbosa de Brasília, exatamente falando sobre a previdência complementar. Querido, inteligentérrimo ele, super dedicado. E nós falamos sobre a previdência complementar, e assim, quando a gente fala esse tema previdência complementar, já tem gente que já chega com pedra, já para jogar. Não, calma. E no bate-papo que eu tive com o professor, ele deu tanta dica para, principalmente, eu olhei assim, eu pensei assim, principalmente para a jovem advocacia, tanta dica de oportunidades que tem aí, porque às vezes o advogado, o advogada, ele acabou de sair da faculdade, ele acha que ele só vai ganhar dinheiro se ele acha que só vai ganhar dinheiro se ele pegar aquela causa para isso. Calma. Dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas eu acredito que depois desse momento que nós estamos passando, eu espero, né, que a gente comece a repensar a relação que nós temos com o dinheiro, né? Porque estava precisando um pouco disso. Então, na verdade, eu sempre digo assim aos alunos, eu digo, vocês acham que a advocacia previdenciária é só a pensão por morte, é a aposentadoria, é o auxílio-doença, né? Enfim, não é só isso. A aposentadoria, a previdência é algo muito maior. O direito previdenciário é algo muito maior. Nós temos carência de especialistas em diversas áreas. No meu estado, hoje, por exemplo, nós temos... Desculpa. Não, hoje meu escritório faz a área de regime próprio, que eu tenho uma pessoa para isso, que é minha sócia, a doutora Ana, só faz regime próprio. Eu tenho quem faz benefício, que é a doutora Aline. Eu faço praticamente advocacia previdenciária empresarial. Você sabe disso. Eu advogo hoje na área de advocacia previdenciária empresarial. Eu conheço 2 escritórios que fazem advocacia empresarial, que é o meu e o do Najarian. Ponto. Então nós temos 2 escritórios que realmente têm as maiores multinacionais do Brasil, estão nesses 2 escritórios. Ou seja, Najarian não é meu concorrente, portanto é que eu estou falando, a gente é colega. Então são 2 escritórios que realmente atuam no direito previdenciário empresarial. Eu tenho a doutora Jéssica, que inclusive está aqui, junto com o Caio Bartini, que faz a área tributária empresarial previdenciária. Então, olha quantas coisas a gente tem aqui para falar de previdenciário, né? Pois é. Eu acho que tem bastante coisa para a gente atuar. Então, por exemplo, eu analisando aqui a questão do auxílio emergencial. Quando eu vejo um poder executivo lançando uma medida provisória em que ele coloca só a mulher para receber, a mulher provedora da família, receber um auxílio emergencial de 2 cotas e o homem não, eu já vejo dinheiro nessa norma. Então, ou seja, óbvio que você pode entrar com ação judicial
e incluir o homem. Por isso que eu lancei a teoria pentadimensional. Você tem o livro, Guilherme, Pentadimensional Teoria? Esse ainda não, esse não. Vou te mandar Tem que de adquirir. presente pelo correio. Vou te mandar. Beleza. E eu vou explicar um pouquinho a teoria pentadimensional aqui, para que todo mundo tenha noção de como que a gente alcança as teses. Pode ser, Guilherme? Sim, claro. Eu só tô olhando Pode ser. Eu tô só olhando, O tempo. de vez em quando eu dou uma olhada para cá, porque eu tô olhando o tempo, mas nós temos um tempo aqui de folga. Beleza. O que é a teoria pentadimensional? Estou trabalhando nela há uns 8 anos. Eu defendi a teoria pentadimensional no meu pós-doutorado, que faz 2 anos, e foi muito bem aceita em Portugal e na Espanha. Né? Eles estão usando muito a teoria pentadimensional lá em Portugal e na Espanha. E o que é a ideia dessa teoria pentadimensional? Bom, eu percebia que o processo legislativo no Brasil ele era viciado. Então, quando aquele projeto de lei ele ia para votação, ninguém discutia a alma desse projeto de lei, se era necessário, se não era necessário, se era importante, se não era importante, votavam por troca de voto. Vota no meu projeto que eu voto no teu. Ou seja, então a norma ela era feita para atender, de repente, uma camada da sociedade. Bom, então, eu percebi que a teoria pura do direito, tá? Ela foi criada para quê? Para que a teoria pura, quando lançasse a norma, regulasse uma sociedade. Como essa teoria pura do direito vai lançar uma norma pura, a sociedade seguindo essa norma pura, a sociedade vai ser pura. Ok, lindo naquela época. Hoje, a sociedade, o legislativo lança uma norma que não é pura, portanto, se a sociedade seguir essa norma que não é pura, o resultado dela não vai ser puro, vai ser contaminado. E no direito previdenciário eu percebi que isso acontecia com frequência. Com frequência. Eu falei, gente, eu preciso resolver essa situação. Daí eu peguei a teoria tridimensional de Miguel Reale, que é o fato, valor e norma. Ou seja, Miguel Reale trouxe outra teoria da pura do direito. A teoria pura do direito, a norma sai antes para regular a sociedade. Na tridimensional, não. Eu analiso os fatos e valores da sociedade. Depois dessa análise, aí eu lanço a norma. Então é fato, valor e a norma. A norma para regular essa sociedade que ainda não tem regulação nenhuma. Partindo do pressuposto, da premissa de Miguel Reale, o que eu fiz? Eu coloquei mais 2 gerações. Então, fato, valor e norma. Atualização da norma e adaptação da atualização da norma através dos princípios. Vou explicar isso. Vamos lá. Salário maternidade. Até 2013, fato, valor e norma. Então, eu estou em 2013. A norma dizia, somente a mulher tem direito ao salário maternidade. Ponto. Em 2013, saiu da 3ª geração, foi para a 4ª, que é a atualização da norma. Lembra que a 4ª geração é a atualização da norma? Veio o legislador e falou, olha, eu vou atualizar a norma. Ela não está mais atendendo a sociedade. Eu vou atualizar. Aí ele atualizou. Como é que foi a atualização dele? O homem que adotar uma criança tem direito ao salário maternidade. Ele atualizou a norma, mas ele só incluiu o ator social, o pai que adota uma criança para ter direito ao salário maternidade. Aí, e o pai biológico ficou de fora, que foi o que aconteceu com uma tese que eu consegui. O pai biológico foi ele e a mãe foram para o hospital, a mãe morreu no parto. Ficou ele, o pai biológico e o nenê. Em 2013, na atualização da norma, na 4ª geração, o legislador não incluiu o pai biológico, incluiu só o pai que adotar uma criança. Aí o pai biológico foi no INSS requerer auxílio-doença, o que o INSS falou? Não, pai biológico não tem direito, só o pai que adota uma criança. Aí vem a 5ª geração do direito, que é a teoria pentadimensional. O que eu fiz? Eu incluí o ator social pai biológico na norma através dos princípios constitucionais. Então, eu usei lá todos os princípios constitucionais para incluir ele na 4ª geração. Então, mais ou menos, bem resumidamente, é isso. Eu não sei se eu me fiz fazer entender com essa explicação simples. Deu para entender. Eu vi aqui, algum Instagram comentou aqui que antes era show extra, agora é show live. Pô, bacana, show live, bacana. Então, quando a gente pensa na teoria pentadimensional, eu incluo essas pessoas, né?
Eu incluo. Então, olha, fato, valor e norma. Saiu a MP, incluiu só a mulher provedora de família para receber 2 cotas. O homem não. Então, peraí, vem a teoria pentadimensional e inclui. Na verdade, por que eu criei a teoria pentadimensional? Porque muitos juízes que são totalmente positivistas, né, se pega uma causa como a minha e ele é positivista, ele fala, bom, o pai biológico não tem direito. Por quê? Porque não está na norma. Se o direito positivo fala que não tem direito, não está na norma. Ou seja, ou ele seguia a linha do direito positivo porque era positivista, ou porque era vagabundo. Das duas, uma. Ou porque era positivista, ou era preguiçoso, não queria pensar. Agora não. A teoria pentadimensional, o juiz pode aplicar. Olha, seguindo a teoria pentadimensional de direito, cabe a inclusão desse ator social que o legislador não teve inteligência suficiente para incluí-lo na atualização da norma. A ideia é essa. Então, quando você pensa dessa maneira, tu não tem medo de reforma previdenciária, tu não tem medo de reforma trabalhista. Por quê? Porque vários atores sociais ficaram de fora na reforma previdenciária. Claro. Porra, puta que pariu, no auxílio reclusão, desculpa, puxa vida, no auxílio reclusão, no auxílio doença agora, olha só, auxílio doença, tá? O preso o segurado que foi preso, ele perde o direito ao auxílio doença, que é um direito indisponível, é um direito de garantia fundamental. Ele pagou para ter direito ao auxílio doença. Como se ele agora está à mercê do Estado, ele não vai ter mais direito, não vai ter mais necessidade de usar o dinheiro algum. Como se o Estado desse realmente toda a atenção para o preso. Ou seja, quando no meu livro agora, na nova edição, eu já trago todas essas novas teses, Guilherme, para que a gente possa começar a utilizar. Né? Então, não nesse, no próximo eu trago todas essas novas teses que eu desenvolvi, porque no primeiro não deu tempo de eu pensar, nesse segundo eu pensei. Então, não tenham medo, quem estuda não tem direito de reforma. Professor, e uma observação, aproveitando essa teoria que é fantástica, uma observação que eu faço é o seguinte, no ano passado, durante a tramitação da reforma da Previdência, aqui em Sergipe, quando me chamavam para dar alguma palestra, logo nas primeiras palestras eu era revoltadíssimo com a reforma, né? Eu ficava... Sim. Depois eu comecei assim, não é que eu não tenha revolta, a minha revolta enquanto cidadão da reforma... Mas assim, eu comecei a pensar da seguinte forma, peraí, e aí eu comecei a levar isso para as palestras. Eu comecei a pensar assim, a reforma impactou bastante a vida do segurado, vai impactar de alguma forma na advocacia, mas o nosso sistema previdenciário continua sendo o mesmo. Então, o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. O que mudou, claro, é a questão da concessão do benefício, né, que nós podemos avaliar que não foi feito da forma que poderia ser feito. O Estado o Congresso foi pesado, foi com a mão muito pesada nessa hora, tá? Tudo bem. Quando a gente vai analisar tudo isso aí, mas isso também dá margem para que a gente possa pensar em novas possibilidades. Mas o sistema previdenciário é o mesmo. Mas olha o absurdo, Guilherme. Aposentadoria por invalidez. Se ela for decorrente de uma aposentadoria por invalidez acidentária, ele recebe 100% do valor do benefício. Se for uma aposentadoria por invalidez por doença degenerativa, ele vai receber 60% mais 2 anos pago a cada ano. Cara, o evento invalidez é o mesmo. Então, quando eu vejo aquilo, eu vejo dinheiro. Eu falo, porra, eu amo quem fez essa norma tão ilegal, porque eu vou conseguir ganhar dinheiro. Claro que é triste, por um lado é triste, sim, claro que é triste. Claro, mas graças a Deus, você tem que pensar o seguinte, graças a Deus, você tomou o mesmo leite que o meu, que o do Guilherme, comeu o mesmo mingau que o meu e do Guilherme. Tá certo que eu tomei leite de vaca aqui, e aí no Nordeste o Guilherme tomou leite de cabra, mas é forte igual, né, Guilherme? Então, assim, o mesmo queijo, ele de cabra lá e eu de vaca aqui, mas todo mundo tem condições de alcançar esse nível de inteligência através da hermenêutica para trazer a estrutura que saiu fora do eixo para o eixo. Então, assim, graças a Deus existem os advogados. Agora, eu criei uma pós, Guilherme, lá em Coimbra, que eu quero muito que você participe dessa pós. Agora, em setembro, nós teremos do dia 14 de setembro a 2 de outubro, uma pós-graduação de 21 dias, lá em Coimbra,
Lá em Coimbra. Imagina você estudar em Coimbra, na faculdade mais antiga no mundo, de um lugar maravilhoso. Você vai ficar 21 dias estudando com as maiores autoridades de direitos humanos e direito constitucional. O que é a pós? É uma pós em direitos humanos e direito constitucional, do direito do trabalho e previdenciário. Qual que é a ideia dessa pós, Gleb? É suprir uma lacuna que fica na gente quando sai da faculdade. Nós não temos direito constitucional na faculdade. Nós não temos direitos humanos. Com as reformas previdenciárias e trabalhistas, quem não conhecer de direitos humanos e direito constitucional vai ficar para trás. Ouve o que eu estou falando. Com certeza. Me lembrei agora de um fato que eu costumo deixar claro que é uma brincadeira, né? Porque hoje em dia a gente, às vezes a gente expressa alguma coisa e já sai, o professor disse isso. Não, claro que é uma brincadeira, mas pelo horário já pode. Mas assim, você falou essa questão da aposentadoria por invalidez, né? Que agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, enfim. Mas eu até costumo brincar com os alunos dizendo assim, se o professor de vocês sofreu um acidente na porta da universidade, o que é que vocês vão fazer? Aí a sala inteira responde, chamar o SAMU. Eu disse, não, jogar o corpo do professor para dentro da universidade. Porque eu começo contando essa piada, claro que é uma piada, mas para que eles percebam o absurdo que cometeram, que o Congresso Nacional cometeu, quando fez essa distinção, que é um absurdo, uma coisa impensável. É impensável. Da aposentadoria por invalidez, você está falando, né? Sim, da aposentadoria por invalidez é impensável. A pessoa sofrer, quer dizer, e se dessa aposentadoria por invalidez resultar uma pensão por morte logo depois, é o redutor do redutor. Do redutor, exatamente. É o redutor do redutor. Então, assim, é inadmissível. O advogado olhar para isso, o advogado previdenciarista olhar para isso e falar, é assim mesmo. Não, nós temos que provocar o judiciário, até porque o que eu sempre soube até hoje, que quem elabora a tese é advogado, né? Sim. Então nós elaboramos a tese. É o primeiro pensador da causa, né? É o primeiro pensador da causa. Justamente. E quanto mais advogados no Brasil inteiro estiverem pensando dessa forma, ou seja, que nós podemos renovar o direito, transformar o direito através do nosso pensamento, do nosso conhecimento, e mostrar que a lei é o nosso pressuposto, mas nem sempre ele está verdadeiro, ele está de acordo com a realidade social. Então, eu particularmente, eu penso assim, e vejo que com a reforma da Previdência, quanto mais eu leio a emenda constitucional 103, mais eu vejo ali a chamada brecha para que nós possamos, na brecha no bom sentido, para que nós possamos refletir e criar teses, enfim. Quando eu vejo uma situação ali, eu não falo não tenho nas minhas medo. aulas. A Previdência Social é um seguro social. É um seguro como um seguro de carro, como um seguro privado, mas é um seguro social. Então, o princípio dos princípios do direito social é proteger os desprotegidos socialmente. Então, o que eu tenho que pensar? Se o princípio dos princípios do direito previdenciário é proteger os desprotegidos socialmente, tudo que desprotege socialmente um segurado da Previdência Social, eu tenho que achar um princípio para resgatá-lo para o sistema abraçar. Valeu, Gleb. Eu tenho que achar um princípio para resgatá-lo para o sistema abraçá-lo. Essa é a ideia. Você tem que ter isso dentro da tua cabeça. Abra a cabeça, abre aí a cabeça. Fala assim, o professor Hélio Gustavo falou o seguinte, eu tenho que sempre imaginar que esse segurado tem que ter a devida proteção social. Se você utilizar o bom senso, entender que ele não tem a devida proteção social, ache um princípio. Tá? Ache um princípio que você vai conseguir ganhar a tese. Agora, claro, você tem que estar preparado para aplicar um princípio. Nessa pós-graduação, Guilherme, eu dou uma aula sobre aplicação prática dos princípios previdenciários. A gente pode até gravar uma outra live só sobre isso, tá, Guilherme? Aplicação prática dos princípios previdenciários. Que eu vejo que o princípio hoje ele está uma miogização. Tu sabe que você está fazendo uma live com o Masterchef, né, Guilherme? Sabe que eu sou Masterchef, né? Eu, inclusive, alguns amigos em comum pediram que você desse receitas, né, aqui. Não, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma palestra aí na sua cidade, eu vou fazer uma comida aí, pode ser? Fazer um jantar aí. Claro. Fechou. Bom, então o que eu brinco, né, gente? Imagina só. Você sabe que tem um açafrão, não sei se você gosta de cozinhar, Guilherme, ou não?
Eu tento. Tá, bacana. Existe o açafrão, que é uma iguaria que é mais caro que diamante. Açafrão, não é esse açafrão que a gente compra aqui no mercado de pozinho, tá, gente? Eu digo o fio, o pólen do açafrão. Ele é mais caro que diamante. Então, se eu der pro Guilherme um açafrão, por exemplo, ele vai falar, tá, e agora? Você entendeu? Então, assim, o que eu tô vendo? Que as pessoas têm uma Constituição Federal, tem os princípios, ou seja, tem um açafrão, mas não está sabendo usar. É como eu pegar esse açafrão e jogar num miojo. Não tem sentido eu jogar num miojo um açafrão. Então o que eu tenho que fazer? Estudar os ingredientes. Eu tenho que pegar esses ingredientes, estudar com o que ele combina, para eu conseguir alcançar um prato saboroso, vistoso, com aroma fantástico, com uma boa textura, para que eu possa agradar ali o meu cliente ali, que vai consumir esse prato. Então o direito é igual, eu preciso conhecer esse açafrão e como utilizar ele no meu prato, na minha peça. O dia que você tiver uma busca constante, entender o sistema jurídico, você vai ser uma pessoa muito melhor. Eu acho que a nossa live está acabando daqui a pouco, né, Guilherme? Eu tô vendo aqui, nós temos ainda aí mais uns 5 minutinhos. Mas antes que o Instagram coloque aquele aviso, às vezes ele coloca o aviso, às vezes ele corta a live mesmo. Mas eu tenho, só para finalizar aqui o raciocínio, professor, eu tenho pensado muito que, e para mim, claro, não sei se a palavra certa é felicidade, mas esse momento tudo nós estamos passando, eu tenho 5 turmas na graduação e a disciplina lá é Seguridade Social. Então, eu passo uma parte do curso ensinando o conceito de seguridade, os princípios constitucionais, falo sobre saúde, falo sobre assistência social e depois eu parto para a previdência, né? É claro que tem que resumir, porque na graduação você não tem como, infelizmente, você não tem como trabalhar de forma um pouco mais aprofundada, diferentemente de uma pós, de um mestrado, etc. e tal. Sim. Mas eu sempre... na primeira semana de isolamento, eu estou dando aula normalmente todas as noites da minha casa, ao vivo e online. Na primeira semana de isolamento, um aluno postou, estava assistindo o jornal e postou as notícias. E ele disse, olha o que o professor Guilherme fala em sala de aula. Por quê? Porque o que eu estou vendo diariamente no noticiário é a Seguridade Social, é a saúde, né? É a importância da assistência social e do direito previdenciário, da previdência. Então, a Seguridade. Eu vou até fazer uma Nunca teve tão em alta, né? Nunca teve tão em alta, né? E assim, a gente fica pensando às vezes de forma... E saúde. As pessoas às vezes pensam que isso está de forma isolada, mas não. Por exemplo, a saúde está toda hora. Hoje mesmo foi o tema, né, com a mudança do ministro. Mais uma vez, voto, saúde. Aí a gente começa a analisar, ler as matérias, assistir jornais, a gente começa a analisar, mais do que nunca, os brasileiros estão vendo pela TV, assistindo, lendo pelos jornais, enfim, a realidade social do brasileiro. Sim. E as suas necessidades. Isso é o quê? É assistência social. É a necessidade do Estado chegar com assistência social para quem necessita. E, por outro lado, nós temos o direito previdenciário, a previdência propriamente dita. Né? O trabalhador que nesse momento, o segurado da Previdência, que nesse momento precisa de um auxílio-doença, é o segurado da Previdência que nesse momento não sabe como lidar com o fechamento das agências da Previdência. Então, tudo isso agora, olha que interessante, né? Se você perceber, a palavra previdência social e a saúde está no caput dos direitos e garantias fundamentais dos direitos sociais, que é do artigo 6º. Sim, então, assim, 6º. a gente precisa aprender que previdência não é um direitozinho, é um direito e garantia fundamental. Ele está no caput, nos sinuelos dos direitos sociais. O primeiro artigo dos direitos sociais está lá no artigo 6º, Previdência Social. Então, e o mais interessante é que, olha, o Brasil, o mundo, o planeta Terra está contaminado com a Covid-19 e o Brasil, que é um país de segurança social diferente dos Estados Unidos, que a Previdência Social lá é diferente daqui, tá? Totalmente diferente, tá? Como em outros lugares, tal. O que está salvando hoje a economia do Brasil é o sistema de seguridade social. Exatamente. Olha que interessante isso. O que está salvando não é plano econômico. Não é plano econômico, tá, gente? É seguridade social. Então a gente precisa entender o nosso valor.
aprendemos a nos inserir como gatilho de proteção dos princípios do direito, que é a dignidade da pessoa humana, que é a vida. Então, o que está salvando vida hoje no Brasil é a Seguridade Social. Tá? Professor, o senhor sabe que, o senhor sabe que na graduação, no curso de Direito, em qualquer área do direito, quando o aluno não tem resposta numa prova subjetiva, o que é que ele responde? O princípio da dignidade da pessoa humana. Pessoa humana. Sim, eu costumo brincar com meus alunos que, para mim, a prova serve. Sim, vale, né? Para a tua vale. É um princípio básico, essencial, basilar. Então, assim, antes da gente pensar no artigo 201 da Constituição, antes da gente pensar no próprio artigo 194, que vai ali inaugurar a Seguridade Social, nós temos que pensar antes. O artigo 1º da Constituição traz informações relevantes para a gente, o artigo 6º. Então, o artigo 93, o artigo 93 do valor social do trabalho, né? Sim. Então, quando a gente começa a pensar a Constituição dessa forma, quando a gente chega lá no 194, do 201 e assim sucessivamente, enfim, a gente começa a entender o porquê daquele artigo estar naquela posição, enfim. Você quer ver, Guilherme? Tem toda uma explicação. Vou fazer uma pergunta aqui que ninguém precisa responder, tá, gente? Combinado? Porque eu não quero expor ninguém a uma situação vexatória. Mas vou fazer uma pergunta aqui, para você ficar, para a gente dormir junto. Vou dormir com cada um de vocês hoje. Olha só. Você já leu a Constituição Federal inteira? Pois é. Então, você está cozinhando com ingrediente que você não conhece. Então, você tem que ler a Constituição Federal inteira. Se você ler, se programar, eu tenho um curso chamado Fatiando o Tempo. Se você se programar 15 para meio-dia, ao meio-dia, de ler 15 minutos da Constituição Federal, em menos de um ano você lê a Constituição Federal. Basta se programar. As normas regulamentadoras, Guilherme, as NRs, tem advogado que nunca leu as NRs. Né? Então você fala, pô, como é que vai advogar? Agora, eu acho, Guilherme, que nada é por acaso. Eu vim de uma família humilde e fiz minha faculdade e todos os meus estudos com muita dificuldade. Mas eu acho que Deus não escolhe a gente para estar aqui de bobeira. Eu acho que se você for escolhido para ser advogada, e ainda mais previdenciário, você precisa advogar com responsabilidade. Não pode ser medíocre, porque quando a pessoa entrega a documentação dela para você cuidar do processo dela, ela está entregando a vida dela para você cuidar. E ela escolheu você para cuidar da vida dela. Então não dá para ser de qualquer jeito. Tem que ser com muito rigor, com muito carinho. É como se o seu pai estivesse entregando a vida dele para você. Isso é muito importante. E aí eu quero parabenizar o Guilherme, todos os professores que estão aqui, por aproveitar a pandemia e divulgar a educação. Fazer com que as pessoas tenham acesso a essa fala minha de São Paulo com o Nordeste com São Paulo, esse intercâmbio, para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. O dia que a gente advogar pensando que eu fui escolhido por Deus para estar ali, a nossa advocacia vai melhorar muito, muito. Com certeza. Com certeza. Eu estou num estado pequeno em termos de território, o menor da federação. Não que tenha a menor população, mas o menor em território. E aqui no interior do estado, eu leciono em Aracaju e em 3 cidades do interior. E tem escritório no interior. E aqui no interior existe uma coisa muito, muito forte, assim, em boa parte dos advogados, que acha que a advocacia previdenciária se resume à aposentadoria rural, por exemplo. E eu sempre digo, pense além, vá além, pensa mais, entendeu? Não é que essa advocacia não seja importante, até porque nós precisamos ganhar dinheiro para pagar as nossas contas. Isso é normal, com qualquer pessoa acontece isso. Mas o advogado ele não pode pensar só nisso, entendeu? Ele não pode ser imediatista, ainda mais na advocacia previdenciária, que exige tanta paciência da gente. Então, assim, olha só, deixa eu subir aqui, que tá parado aqui. Tem um advogado que escreveu assim, é tão gostosa a nossa Constituição Federal, tudo tão lindo, que parece que na prática seria tudo lindo e também tanto quanto. Olha, Thaís, acho que vou te falar, Thaísa, meu escritório é um escritório constitucional, tá?
Meu escritório é um escritório constitucional que advoga em previdenciário, tributário e trabalho. Meu escritório não é de direito previdenciário, meu escritório é constitucional. E eu vejo, Thaís, eu vou te dar essa dica. Use sempre princípios constitucionais na sua petição. Vários escritórios os contratam para fazer recurso para Brasília, para o STF. Chega o processo em nossas mãos, eu não tenho pré-questionamento. Por quê? Porque o advogado não usou um artigo da Constituição Federal na sua petição. Existe direito, poderíamos até ter êxito nesse processo no STF, mas não sobe o recurso. Não tem como fazer subir o recurso, porque não tem pré-questionamento para subir constitucional, pré-questionamento constitucional para subir para o STF. Então use, viu, Thaísa? Use um pouquinho a Constituição Federal nas suas peças que vai te... Comece a usar mais. Você vai ver que ele vai fazer diferença. Agora tem que saber usar. Sim, claro. Né? Claro. É isso aí. Professor, acho que deu, né, Guilherme? Só vai acabar, né? Eu tô olhando aqui o tempo, acho que antes que o Instagram corte aqui a live da gente, eu só tenho que agradecer mesmo, dizer ao pessoal que o último livro que o senhor lançou está aqui. O senhor já disse que vai sair aí a segunda edição. Recomendo sim a compra do livro, é muito legal, pela editora Gen, não é isso? Isso. Editora Gen, exatamente. Editora Gen, isso. Então, assim, eu tenho que agradecer mesmo, dizer que no que precisar, estou sempre à disposição. Eu sei que ambos têm uma vida muito corrida, enfim, mas nós precisamos marcar mais momentos como esse, de interagir, de não ficar... Eu penso sempre que um momento de uma live, ainda mais num momento desse, como nós estamos vivendo, não é só ficar falando sobre artigo de lei, mas também refletir um pouco sobre a nossa profissão, enfim, fazer essa reflexão, trocar essas experiências, isso é muito legal. Eu estou tão atrás daquilo que você já avançou no direito, mas é legal também quando você vê que você está atrás de determinadas pessoas, porque você tem um norte, você tem a quem seguir. Então isso é muito legal. Então, agradecer mesmo de coração pelo seu trabalho, pela sua atuação e pela representação, acima de tudo, que o senhor vem fazendo da advocacia previdenciária, não só no Brasil, como no exterior também. Isso é muito legal. Valeu, Guilherme, muito obrigado, quero agradecer a todos, agradecer o pessoal aí do Saber Previdenciário, sigam o Instagram lá do Saber Previdenciário, que tá notícia todos os dias, e olha, o Guilherme vai fazer uma foto minha e dele aí, e vai fazer um sorteio no Instagram dele, então sigam o Instagram do professor Guilherme, que o sorteio vai ser lá no Instagram dele, vai sortear um livro meu, Guia Prático do Direito Previdenciário, beleza? Combinado, Guilherme? Combinado, vou fazer aqui. Valeu, quando então... acabar a live eu faço a foto e a gente faz esse sorteio. Isso. Tira uma foto minha sem óculos, viu, Guilherme? Que eu fico mais jovem, tá? E aí faz a foto, posta lá e sigam o Instagram dele. Vai ter que marcar ele e eu lá no Instagram. E seguir Beleza, os dois. vou criar a regrinha lá, vou criar a regrinha. Isso. Valeu, gente. Ó, beijo no coração. Professor, boa noite. Valeu. Saúde. Deus. Saúde. Pra nós. E depois Valeu, eu quero tchau. mais dicas de vinho. Fechou. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, de gente. bom, Tchau, professor. tchau. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau.